Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma de Educação à Distância. Eu estou na aula SP, sou a professora Liz Pereira de Souza, formada em Letras e também em Pedagogia, professora de Língua Portuguesa. E vamos para mais uma aula de Língua Portuguesa, chegando aí quase no finalzinho do nosso curso. Vamos falar hoje de concordância verbal. Já falamos de concordância nominal e agora é a vez da concordância verbal. Como você já deve imaginar, o próprio nome já me diz o que é a concordância verbal. Então, o meu verbo tem que concordar com alguém, ok? Com quem ele vai concordar? Com o seu sujeito. Então, é a relação do verbo com o seu sujeito. Ou seja, ele tem que estar igual em número e pessoa. Tá? Então, se eu tenho o sujeito na primeira pessoa, o meu verbo também tem que ser na primeira pessoa. Se esse sujeito estiver no plural, o meu verbo também tem que ser no plural. Isso é concordância verbal. Então, nós já falamos das relações de concordância nominal, e agora, nesta aula, vamos nos ater e focar somente na concordância verbal, relação do verbo com o seu sujeito. Claro isso? Regra geral para sujeito simples. Lembrando que é sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo, né? Eu não tenho dois seres, tá? Compartilhando o mesmo verbo. Eu tenho apenas um núcleo do sujeito. Então, vamos ver aí a regra geral. O verbo vai concordar com o sujeito em número e a pessoa, mesmo que o verbo esteja deslocado. O que é esse deslocado? Vamos lembrar quando eu falei para vocês da ordem direta: sujeito, verbo e complemento. Qualquer variação nessa ordem, nós chamamos de termo deslocado, ou verbo, ou sujeito. Se ele sair dessa ordem, ele está deslocado, tá? Então, mesmo que o verbo não esteja ali na sua ordem pós-sujeito, ele vai concordar em número e em pessoa com o seu sujeito, quando eu estiver falando de um sujeito simples. Então, vamos lá, para vocês relembrarem, né? Nós vamos passar no concurso. Vamos localizar o verbo? Vamos. Quando eu falo vamos, eu estou falando da primeira pessoa do plural. Mas por que tá vamos? Olha só o meu sujeito, né? Vamos passar no concurso. Quem vai passar no concurso aí? Nós. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Vamos lembrar? Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira do singular. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira do plural. Correto? Se eu tenho a primeira pessoa do plural, meu sujeito, o meu verbo automaticamente também tem que estar na primeira pessoa do plural. E aí a gente quebra aquela variação linguística, eu sei nem se eu posso chamar de variação, mas aquela inadequação total do nós vai. Nós vai passar no concurso, nós vai na festa. Não existe nós vai. Porque o vai, tá? Então, ó, eu vou, tu vais, ele vai. O vai, ele refere-se à terceira pessoa do singular. Só que eu estou falando da primeira, do plural. Então, muda completamente. Por isso, nós vamos. Entendido? Olha lá outro exemplo que eu trouxe para vocês. Agora, com o verbo deslocado. E eu peguei aí o primeiro verso do hino nacional, para a gente poder entender isso aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem ouviu? As margens plácidas. Então, o meu sujeito é as margens plácidas do Ipiranga, tá? O meu sujeito seria todo do Ipiranga. Eu só marquei para vocês o núcleo do sujeito, tá? Então, as margens plácidas ouviram. Então, estou falando de quem? Dela, das margens plácidas. Estou falando da terceira pessoa. Está no plural, ok? Logo, o meu verbo também tem que estar na terceira pessoa do plural. Tranquilo? Esse é o básico, né? Sujeito simples. O meu verbo concorda em número e em pessoa com o meu sujeito, ok? Preste muita atenção na questão do verbo deslocado, tá? Porque a prova nunca vai pedir o óbvio. A prova sempre vai pedir aquilo que é mais complicado. Lembra que ele quer sempre filtrar, né? E aí vai filtrar colocando aí as questões realmente mais complicadinhas. E aí agora a gente vai falar de sujeito composto. Lembrando que é sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos do sujeito, dois seres compartilhando o mesmo verbo, tá? Então posso ter dois, três, quatro compartilhando o mesmo verbo. Então esse é o sujeito composto. E qual é a regra geral para isso?
O sujeito antes do verbo, ele vai ficar no plural, tá? Então, vamos prestar atenção aí na posição desse sujeito. Se ele estiver antes do verbo, plural. Ó, a falta de moradia e a escassez da saúde tornaram-se um problema sério. Vamos localizar o verbo. Tornaram-se. Quem tornou um problema sério? Quem se tornou um problema sério? A falta de moradia e a escassez. Qual a posição? Antes do verbo. Meu sujeito se encontra antes do verbo. Eu estou falando de um sujeito composto na terceira pessoa. Estou falando dela, da falta de moradia. Estou falando dela, da escassez da saúde, tá? Se você ainda tiver dúvida, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa, pode trocar aqui, ó. Será que vai dar certo eu colocar aqui, ó? Eu tornaram-se um problema sério? Não. Tu tornaram-se um problema sério? Não, estou falando do sujeito composto. Eu vou falar no plural. Elas se tornaram um problema sério? Sim, tá? Então, eu posso fazer essa substituição para eu saber aí ter a certeza se eu estou falando da primeira, segunda ou terceira pessoa, porque o meu verbo tem que concordar tanto no número quanto na pessoa. Entendido? Então, sujeito, composto, regra geral, antes do verbo, ele vai ficar no plural. Mas vamos ver agora alguns casos especiais. Quando o sujeito, ele vem antes do verbo. E aí eu tenho aí para vocês entenderem alguns casos especiais. O que seriam? Ele vai aceitar duas formas, tanto plural quanto singular. E olha só, o verbo pode ficar no singular em dois casos. Quais casos são esses? Quando os núcleos são sinônimos. O que são sinônimos? Palavras diferentes com o mesmo significado. Então, se elas me trazem essa relação de sinonímia, se elas me trazem essa relação de semântica semelhante, o que acontece? O meu verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular. E aí, de repente, você vai achar que é uma pegadinha da banca. Não, isso aqui está errado. Ó, a pobreza e a miséria é causada pela desigualdade social. Sou estranho no ouvido. Mas olha só, como elas têm essa mesma relação, tá? De significado, sinônimos, então o meu verbo pode ficar no singular exatamente porque elas significam a mesma coisa, ok? Então, tanto o plural quanto o singular está correto. Vamos ver aí o próximo caso. Quando o meu sujeito for gradativo, o que é gradação? Algo que vai crescendo a ideia, né? Gradativamente eu vou mudando os meus hábitos. Então, aos poucos eu vou mudando os meus hábitos, fazendo uma coisa de cada vez. E o meu sujeito composto gradativo, tá? Eu tenho realmente essa ideia. Então, ó, a pobreza, a miséria e a fome. Percebe que a fome é a pior, né? Tenho a pobreza, eu tenho a miséria e aí eu chego na fome. Percebe essa ideia de gradação? O meu verbo também pode ficar no plural quanto no singular, tá? Então, ó, a pobreza, a miséria e a fome matam. Verbo plural, sujeito composto gradativo. Verbo singular, a pobreza, a fome, a miséria mata. Verbo singular, sujeito composto gradativo. Então, as duas maneiras estão corretas. Tranquilo? Então, são esses detalhes que a gente precisa nos atentar. Ok? Agora a gente já vê alguns casos especiais com o sujeito após o verbo. Esses dois que nós vimos, tá? Relação de sinonímia e o sujeito gradativo, nós vimos aqui que é o sujeito antes do verbo. E agora a gente vai ver o sujeito após o verbo, o sujeito depois do verbo. Então, o que vai acontecer com ele? Primeiro que eu tenho que localizar o verbo para eu localizar o meu sujeito, porque quando o sujeito está deslocado, a gente costuma causar aí uma inversão, e aí o nosso cérebro, né, sai um pouquinho aí do óbvio. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Então, foram demitidos o diretor, o presidente e o coordenador. Sempre faça a pergunta para o verbo: quem foi demitido? E aí você acha o sujeito: o diretor, o presidente e o coordenador. Neste caso, eu posso concordar com os três, e aí eu deixo no plural. Como eu posso concordar com o núcleo mais próximo, tá? Foi demitido o diretor, o presidente e o coordenador. Ok? Se eu tivesse aqui uma palavra feminina,
o meu adjetivo também estaria no feminino, mas não estamos falando de concordância nominal agora, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, foi demitido quem? O diretor, o presidente e o coordenador. Então, o meu verbo, ele continua na terceira pessoa, porém no singular. As duas maneiras são corretas, tá? Ele tanto pode concordar com os três, ficar no plural, quanto ele pode concordar com o que tiver mais próximo. Tranquilo? Outros casos de sujeito composto. Olha só que interessante isso aqui, tá? É uma regrinha que poucos conhecem e a gente só realmente vai conhecer quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo o caso de concordância. O que acontece? Presta atenção. Quando o sujeito for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele vai ficar no plural. Até aí eu acho que não tem nenhuma novidade, né? Ó, eu, tu e Maria. Então, eu, primeira pessoa, tu, segunda, Maria, terceira, ela, certo? Eu, tu e Maria vamos ao teatro. Ok, eu tenho um sujeito composto, tenho 3 pessoas, meu verbo vai na primeira pessoa do plural, porque eu tô junto, né? Quando primeira pessoa do plural sou eu e mais alguém, ok? Agora, olha esse aqui, ó. Quando eu tenho um sujeito composto formado pela segunda e terceira pessoa, percebo que eu tirei aqui a primeira pessoa, tá? Eu tirei a primeira pessoa. Eu tenho um sujeito composto formado pela segunda e pela terceira pessoa. Olha só o que vai acontecer, tá? O verbo, ele vai para o plural, só que da segunda pessoa. Então, ele vai concordar com a segunda pessoa. Tu e Maria irás ao teatro. Olha só que interessante, tá? Sujeito composto, constituído pela segunda e pela terceira, ou seja, tu e ela, tu e ele, ok? O meu verbo fica na segunda pessoa do plural, segunda. Então, ó, tu e Maria irás ao teatro. Tá? Então, eu irei, tu irás, ele irá, e aí a gente vai vendo aí qual que é a segunda pessoa, qual é a terceira pessoa, ok? Sujeito composto, de novo, ó, tu e ele, tá vendo? Segunda e terceira pessoa. Coloquei outro verbo aqui como exemplo, tá? Ficareis em casa. Olha só, eu tenho aí o verbo na segunda pessoa do plural. Então, isso é muito importante, gente, porque essas coisinhas caem na prova e aí, de repente, a gente vai ficar confuso, a gente vai falar, ah, não tá soando bem isso, mas é a regra gramatical, tá certo? Então, se você teve dúvida, volta, pega o seu slide, anote, né? Assista de novo esse trechinho, que isso tem que ficar muito bem fixo na nossa cabeça, certo? Vamos lá. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, o que vai acontecer, tá? Então, eu tenho que pensar em duas situações. Então, eu vi que eu tenho ali um sujeito composto e eles estão ligados por essa conjunção ou. E aí eu tenho que pensar em duas situações. A primeira situação é se há a ideia de exclusão. Como assim exclusão, professora? Se um exclui o outro, tá? Então, por exemplo, a indignação ou a frustração será a causa de não termos público. Então, percebe, eu não estou falando que os dois, que a indignação e a frustração será a minha causa, mas eu estou falando que pode ser a indignação ou pode ser a frustração, ou um ou outro, tá? E isso é uma ideia de exclusão, ok? Ou eu bebo água ou eu bebo chá. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é um ou outro, isso é exclusão, tá? E aí, o que vai acontecer com o verbo? Ele vai ficar no singular, tá? Por quê? Eu não tenho, percebe que a relação vai ser com apenas um só? Ou se for a indignação, ou se for a frustração, né? E isso vai ser a causa. Não os dois, mas apenas um. Por isso que o verbo permanece no singular, tá? Ok? Agora, olha só a outra situação que a gente tem que prestar atenção. Se houver a ideia de inclusão, então o ou, ele pode me dar a ideia de exclusão, eu elimino um ou outro, ou ele pode me dar a ideia de inclusão, pode ser os dois. E é isso que eu tenho que prestar atenção. Exemplo, laranja ou acerola tem vitamina C. Você percebe que eu estou falando das duas, tanto a laranja quanto a acerola, ambas têm vitamina C, tá? Então, é uma ideia de inclusão. Estou somando uma ideia com a outra, tá? E aí, o meu verbo vai ficar no plural, ok?
tá singular, mas eu vou arrumar para vocês, tá bom? E aí o meu verbo vai ficar no plural. E ó que interessante, tá vendo tem aqui com o acento? Essa é a conjugação do verbo ter no plural, tá? Então, quando eu tenho o verbo ter no plural, ele tem um acento. E quando ele está no singular, ele não tem acento. Então, é mais uma diquinha aí para vocês, tá certo? Ó, tanto laranja quanto acerola tem vitamina C. Meu verbo está no plural, ok? Vamos para o próximo. Atenção, muita atenção. Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa. Vossa Excelência leu minha petição? Tá? Eu tenho o verbo na terceira pessoa. Toda vez, pronome de tratamento, então é regra, tá? O meu verbo fica na terceira pessoa, certo? Vossa Excelência, sujeito, pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa, tá certo? Vamos aí. E aí a gente vai falar dos verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Esses chove na prova, qualquer concurso, qualquer vestibular, tá? Sempre cai os verbos impessoais. O que são impessoal? Quando eu falo impessoal, é exatamente porque ele não vai ter uma pessoa para concordar com ele. Ele não vai ter o eu, ele não vai ter o tu, ele não vai ter o ele ou ela para concordar com esse verbo. Por isso que ele é impessoal, ele não tem pessoa, ok? Um desses verbos impessoais é o verbo haver. Não em todas as situações, tá? No sentido de existir. Ele é impessoal. O que acontece com ele? Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar, tá? Então, ó, houve muitos problemas durante a reunião. E aí eu sempre me deparo com pessoas falando: ai, houveram muitos problemas. Houveram muitos casos. Tá errado, tá? Troca aí o verbo haver por existir. Se ele tiver esse mesmo sentido de existir, lembre-se, ele não vai variar. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, mesmo que o que venha depois seja plural. Por quê? Olha só. Aí você faz assim: houve muitos problemas durante a reunião. Faz a perguntinha para o verbo: houve. Quem houve? Eu não tenho. Se você responder muitos problemas, presta atenção. Presta atenção, porque está errado. Muitos problemas é o objeto. Aí sim, o que houve? Aí eu encontro o meu complemento, que é o objeto, tá? Então ele não está concordando com muitos problemas. Ele não está concordando com ninguém, na verdade, porque ele não tem um sujeito. Então, como ele não tem sujeito, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. E quando eu tenho uma locução verbal, usando o verbo haver também no sentido de existir, tá? O verbo auxiliar, ele vai acontecer o quê? Ele vai pegar as características do verbo haver e ele vai se tornar impessoal também, tá? E ele vai concordar, junto com o verbo haver, ele vai continuar no singular da terceira pessoa, tá? Porque o verbo haver é o meu verbo principal e é ele que comanda, ok? Então, verbo haver, marca isso. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Não pode esquecer disso. Não esqueça disso. Estou frisando bastante aqui para vocês, tá? Outro caso que a gente precisa se preocupar muito. Peraí que tá voltando aqui o slide. Que é este aqui, ó. Verbo fazer. Então, eu falei do verbo haver, que ele é impessoal no sentido de existir. E o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, tempo passado, tá? Ele também é impessoal. E aí ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular também. Presta atenção, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer, indicando tempo transcorrido, um tempo que já passou. Ele também é impessoal, terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele não tem sujeito. Olha só esse exemplo. Faz 10 anos que me formei. Gente, eu vejo assim muitas pessoas na televisão, gravando vídeo, falando isso aqui de forma inadequada. Fazem 10 anos que me formei. Fazem 10 anos que estou no YouTube, né? Fazem 2 anos que me mudei. Gente, pelo amor de Deus, nunca cometa esse erro, tá? Verbo fazer, indicando tempo, fica sempre, sempre na terceira pessoa do singular. Percebe, ó? Quem faz? O que faz? Eu não tenho sujeito. Então, ele não tem com quem concordar.
Aqui, novamente, é o meu objeto. Então, 10 anos é o meu objeto. Ele não tem que concordar com o objeto. Ele tem que concordar com o sujeito, que neste caso não existe. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá certo? Verbo ser. Vamos ver aí algumas concordâncias com o verbo ser. Quando ele indica horas, distância e datas, o verbo ser indicando hora, distância e data. Então, o verbo ele vai concordar com o predicativo. Olha só que interessante, tá? Lembra que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Então, eu não vou ter uma ação, eu vou ter uma característica, que é o predicativo, tá? Então, lá na aula de sintaxe, a gente viu isso muito bem. Então, o que vai acontecer? Ele vai concordar com o predicativo dele, tá? E ele é impessoal nesse caso. Por isso, tá? Olha lá, é 1 hora. Até aí tudo bem, certo? Eu tenho uma, é o meu predicativo, então ele concorda, tá no singular, singular. São 10 horas. 10 é plural. Meu verbo também vai para o plural. É 1 quilômetro até a padaria? Verbo no singular, predicativo no singular. São 20 quilômetros. Até aí tranquilo, né? São 20 quilômetros, plural, plural, tá? Hoje é dia 15 de março. E eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Hoje são 15 de março. Olha que interessante como é que fica isso aqui, ó. Por que que eu coloquei o slide até separado aqui para vocês? Presta atenção. O meu verbo ser, ele concorda com o numeral. E o meu numeral aqui, ó, é 15. Não é 1, tá? É 15. Ah, essa eu tenho certeza que a gente, de repente, pegaria a gente aí, né? É a mesma coisa que falar, hoje são 15 dias de março, tá? Então, hoje são 15 de março. Hoje é 1 de março. A partir daí, tudo são. Hoje são 2 de março, hoje são 3 de março, hoje são 4 de março. Porque o meu verbo precisa concordar com o numeral. Guarde isso, tá certo? Vamos ver aí, o verbo mais o pronome ser. Como é que ele vai se comportar aí, ó? Os verbos transitivo direto ou os transitivo direto e indireto, vai na aula da sintaxe se você não lembra. Transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Verbo transitivo direto e indireto, ele pede 2 complementos, um com preposição e outro sem preposição. Quando eles são passivados aí pelo pronome ser, ele vai concordar com o sujeito. E olha só que interessante. Alugam-se carros. Então, carro. Bom, eu tô falando aí da voz passiva, tá? Voz passiva, nesse caso, sintética, que é a reduzida. A mesma coisa é falar assim, ó, carros são alugados. Ok? Então, por isso que o meu verbo vai para o plural. Carros são alugados. Agora, olha só, este caso aqui, ó, aluga-se carro, tá? Porque, olha só, o meu verbo está no singular, o meu sujeito também está no singular. Carro é alugado. Ok? Então, se eu tiver, tá? Se o meu verbo for transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento, né? O que aluga, né? Eu alugo o quê? Uma casa, um carro, então ele precisa de um complemento. Ok? Quando ele está aí na voz passiva analítica, sintética, desculpe, passiva sintética, tá? Ele vai concordar com o sujeito. Então, alugam-se carros. Eu faço a perguntinha: o que é alugado? Para a gente entender melhor, a gente passa para a analítica. Carros são alugados. Carro é alugado. Ok? Então, presta atenção toda vez que aparecer aí esse pronome ser. Por quê? Tá? Pode confundir a gente um pouquinho aí, ó. Verbo com a partícula passivadora ser, com preposição. Com preposição. É diferente do que a gente acabou de ver. O verbo permanece no singular. Então, olha lá. Neste caso, eu tenho o verbo transitivo direto, ó. Eu não tenho uma preposição, tá vendo? Aluga-se carros. Eu não tenho preposição entre o meu sujeito e o meu verbo. Olha a diferença aqui, ó. Precisa-se de garçons. Presta atenção, quando eu tenho esse de, tá? É uma preposição. Me indica que garçom é o objeto e não o sujeito, tá? Quem precisa? Não sei.
Percebe? Então não tem um sujeito. Quem precisa? Eu não sei. Eu só sei do que precisa. Eu sei que precisa de garçom. Agora, quem precisa, eu já não tenho essa informação, ok? Então, se eu não tenho essa informação, no caso, eu não tenho o sujeito. Se eu não tenho sujeito, lembra que a gente falou dos verbos impessoais que não têm sujeito? O que acontece com eles? Eles ficam na terceira pessoa do singular. Então, ó, se eu tiver, tá, essa fórmula aqui, ó, verbo mais pronome ser mais preposição, o meu verbo fica no singular na terceira pessoa. Tá certo? Então, nós vimos aí os principais casos de concordância verbal. Volte nessa aula, ela causa algumas dúvidas mesmo. É muitas coisinhas, são muitos detalhes. Então, não fique com essa dúvida, volte, faça os exercícios, ok? Reassista, anote, faça suas anotações no PDF, releia o seu PDF, para que fique tudo muito claro aí na sua mente, tá certo? Então, nós nos vemos aí na próxima aula. Eu espero vocês. Até lá!